Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 19 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PP, o Partido Progressista, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes, jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: famílias encolhem na região. Na Folha de São Paulo, sob pressão no Congresso, Dilma libera verba recorde. No Estadão, confiança na economia cai ao nível da crise de 2009. No semanal Boc News, rodovia dos imigrantes, espaço aos fretados. No Santa Portal, cartão transporte conta com posto volante nesta segunda-feira. No G1 Santos e região, carros roubados em assalto a delegadas são encontrados. No portal da UOL, sob pressão, Dilma libera verba recorde para congressistas. A revista Veja traz a manchete: o bando dos caras tapadas. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e o mundo político e o mundo jurídico no Brasil andam perplexos com o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Lideranças políticas, juristas, professores de direito pedem mais tranquilidade, mais serenidade aos ministros do Supremo Tribunal Federal e pedem mais agilidade no julgamento, sem manobras protelatórias, sem tergiversações, sem chicanas, como disse o ministro-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, mas também com educação, respeito e sensatez, como pediu o ministro Ricardo Lewandowski. Ambos, aliás, protagonizaram um bate-boca, um lamentável bate-boca no Supremo na semana passada. E o que o país exige é um julgamento justo, com a punição aos culpados, sem qualquer privilégio ou impunidade a quem quer que seja. No programa de hoje nós vamos debater esses temas nacionais também, como a reforma política, as eleições gerais do ano que vem e temas regionais importantes como investimentos e projetos para a região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, o sol volta a brilhar nesta segunda-feira, dia 19 de agosto. As nuvens podem aumentar durante o dia, mas não há previsão de chuva para hoje. A temperatura varia entre 13 e 23 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. No sistema Anchieta Imigrantes, o trânsito está lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 13 ao 10. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 30 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 10 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida entrevistando o deputado federal Beto Mansur, do PP, Partido Progressista. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 19 de agosto. E hoje nós estamos recebendo, vamos trazer o deputado federal Beto Mansur, do PP, o Partido Progressista, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E vamos ver agora o VT do programa de hoje, a reportagem sobre o Porto de Santos, Paula. Chico, o ministro dos Portos, Leônidas Cristino, esteve em Santos e discutiu questões ambientais com o prefeito da cidade, Paulo Alexandre Barbosa. O chefe do executivo não concorda com a instalação de novas operadoras portuárias de grãos na Ponta da Praia. A reunião aconteceu na Prefeitura de Santos. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa entregou uma proposta de convênio com os governos estadual e federal para a remodelação dos acessos na entrada de Santos. Nós reafirmamos a prioridade da obra da entrada da cidade. Esse talvez seja o maior problema que nós temos na cidade hoje, os transtornos que causam as pessoas que chegam e que saem da cidade de Santos, que vivem um momento de caos em várias partes do dia no acesso à cidade, fruto da atividade portuária, esse momento da safra, e não é justo que a população santista pague esse preço decorrente da operação portuária. O projeto prevê a construção de viadutos e reurbanização de avenidas. A obra vai custar cerca de 800 milhões de reais. A prefeitura vai investir 240. O restante será dividido entre o Estado e o governo federal. De acordo com o cronograma do projeto, a licitação para contratar a empresa que será responsável pela obra deve acontecer no início do ano que vem. O governo federal vai trabalhar em conjunto com o governo do estado nos acessos terrestres e também com o município, já que a responsabilidade desse contexto na área do porto organizado é da CODESP, é do governo federal. A parte foi dividida muito bem, o prefeito falou aí em torno de 800 milhões, se ele já está entrando com 250, o restante, eu tenho dúvida nenhuma que nós vamos trabalhar para viabilizar esse procedimento. O ministro também falou sobre o projeto do túnel que deve ligar Santos e Guarujá. Novas propostas foram discutidas para a finalização do projeto, que ainda não tem data para sair do papel. Muito bem, aí está a reportagem, o compromisso do ministro Leônidas Cristino, da Secretaria Especial de Portos. Deputado Beto Mansur, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. E eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa questão, como equacionar esse problema da entrada de Santos, a questão logística que envolve o Porto de Santos. Primeiro, cumprimentar a todos, ao Chalub, a você, Chico, e a todos que nos assistem. Estávamos aqui antes comentando que a última grande obra viária que foi feita foi ainda no início do nosso governo, em 1997. Faz bastante tempo. A segunda alça do viaduto da Lemoa, né? Isso, segunda alça que foi autorizada inclusive pelo governo Mário Covas. Depois disso, nós temos aí
com o investimento do governo federal, somente as perimetrais. Sim. Perimetral agora na margem direita aqui do canal, que resolveu uma parte do problema, e a margem esquerda do canal, que está sendo terminada. Eu acho muito importante que a gente, e o Paulinho, ele detalhou muito bem, traz para cá o ministro dos portos, que já foi prefeito, que sabe dos problemas que envolvem o nosso dia a dia. A gente verdadeiramente tem dois problemas gravíssimos. Primeira questão da entrada da cidade, que é lógica, e você tem Antigamente você tinha um problema na safra da soja, depois na safra do açúcar. Hoje você tem um problema diário. O ano inteiro. E olha aqui, o terminal da Embraport, na margem esquerda do canal, começou a operar muito devagar ainda, quer dizer, ele não está a plena carga. E o terminal da BTP, que é o maior terminal de contêiner do porto, ele nem começou a operar ainda, porque está dragando a parte do seu canal. Então, a hora que esses terminais começarem a operar com carga efetiva, vai piorar ainda mais. Claro. Precisamos, sim, resolver esse problema. Nós conseguimos, no Ministério da Cidade, para que a Prefeitura Municipal de Santos possa emprestar o dinheiro, vai emprestar esses 280 milhões que o Paulo comenta, já é um dinheiro de empréstimo do Ministério das Cidades. Aí junta o teleférico, junta essa parte toda ali de viadutos e corredor de ônibus, bem na entrada ali da Nossa Senhora de Fátima com a Via Anchieta. Tem um viaduto para ser feito ali na Alemoa, que você automaticamente, do bairro todo da Alemoa Industrial, você sai direto na Via Anchieta. Tem um viaduto para ser feito do Jardim São Manuel, vindo para a Zona Noroeste, consequentemente, dando a possibilidade dessa ligação do túnel de Zona Noroeste com Zona Leste. Então, tem todo um sistema viário para ser equacionado. Agora, a população, inclusive, falou, bom, e como é que vai resolver o problema de hoje? Sim. Porque hoje as pessoas não conseguem entrar na cidade e geram um caos. Eu defendo a ideia de que você tenha imediatamente 2 estacionamentos, eu diria, estacionamentos pulmão, um no topo da serra, segurando os caminhões no topo da serra e aí com comunicação com a Codesp, com os terminais. Esses caminhões, eles descem à medida em que a demanda é exigida para dentro do terminal, para ele não ficar fazendo fila. E outro eventual pulmão ali em Cubatão, que na verdade a Ecovias acabou tornando aqui num terminal de contêineres, um espaço de contêineres, e não um estacionamento efetivo de caminhões. Eu sinto que a gente precisa ter algum tipo de medida para resolver o problema de hoje. O governo do estado está fazendo a Rua do Adubo, lá na margem esquerda do canal, que também é um problema gravíssimo, está equacionando. Então, esses paliativos, eles têm que ser imediatos, porque essas obras que está se discutindo, etc., com a visita do ministro, são obras demoradas. Você tem projeto de longo inicial, prazo. Tem projeto executivo, Claro. Você tem licitação e você tem o início da obra. São coisas que demoram. Por isso, precisamos de medidas imediatas. Humberto Chalub. O que a gente percebe é o que acontece no trânsito de maneira geral, né? Acho que a visão, talvez, acho que há uma necessidade de uma reflexão sobre realmente a política que a gente quer desenvolver para o trânsito, para o tráfego de veículos pesados, no caso da Anchieta. O que a gente nota é que, na medida, nós estamos sempre tentando enxugar o gelo. Né? Sim. Aparece o problema, nós temos que resolver esse problema. Agora, com a perspectiva de desenvolvimento do porto, né, com esses novos terminais, a tendência vai ser de duplicar ou triplicar o movimento na região. Não existe uma outra forma de a gente pensar, por exemplo, a questão do intermodal. Né? Nunca se discutiu, nós tínhamos a ligação férrea de Santos e São Paulo durante um bom tempo, não temos mais agora, parece que só uma única empresa ainda está utilizando, né? Que agora a ALC parece que está fazendo um trajeto, né? Será que não é o momento também de intensificar outras formas de transporte, né? Favorecendo outro tipo de modalidade para evitar que constantemente nós tenhamos que ficar abrindo estrada, botando viaduto? Quando se discutiu, por exemplo, aqui em Santos, a questão da cobertura dos canais, né? Se discutiu muito isso. Mas será que vale a pena a gente fazer mais uma avenida com o volume de carros que a gente vai colocando na rua, que nunca tem fim?
Então, eu acho que assim, o que a gente nota é que existe sempre esses paliativos emergenciais, quer dizer, e não se discute a região, ou se discute o futuro, né? A perspectiva de futuro sobre uma outra ótica, né, que a gente está assistindo. Né? E veja, deputado, que os caminhões hoje são silos ambulantes, né? Sim. Eles vêm, na verdade, funcionam como armazenagem. E a enchente está esgotada. Você tem alguns problemas, tipo, problema de armazenamento de uma maneira geral no Brasil. As fazendas, ou quem produz o grão, deveria ter condições de armazenar. Tanto que o governo acabou abrindo agora uma linha de crédito via BNDES para que o produtor rural possa ter armazém e guardar o seu produto e escoar esse produto até no seu próprio benefício. O que acontece hoje? Os caminhões acabam sendo silos ambulantes. Então você tem muito caminhão que acaba ficando parado aí, guardando e etc. Bom, isso é uma coisa. A segunda, e nos preocupa muito, é a falta do investimento. Se você tem, por exemplo, você citou a questão da ferrovia. Hoje, para você trazer um produto do Mato Grosso, de onde quer que seja, você passa por São Paulo e na ferrovia em São Paulo, porque você não tem o ferroanel ainda, você tem um problema de cruzamento de ferrovia que está trazendo produto agrícola ou então produto industrial com o sistema de passageiros. Você não tem linhas independentes, você tem cruzamentos com relação a isso, atrasa demais a carga. Você tem um problema que a ferrovia acaba passando dentro da cidade de São Paulo. Então, são questões que deveriam ter sido resolvidas, Chalub, há muito tempo. Nem o Rodoanel nós terminamos ainda. A Alça Leste não foi terminada. Então, depois do Rodoanel, você ainda vai começar a construção do ferroanel. São questões que, lógico que quando a gente que vive aqui em Santos, o que a gente quer? Lógico que a gente quer o porto, porque o porto gera riqueza. Claro, é o grande negócio da cidade. Isso, a cidade é uma cidade rica. Mas gera problema também. Mas, nossa, o que está acontecendo? Os terminais que estão na ponta da praia de grãos, né? Sim. Está gerando, quer dizer, a cidade chegou lá através das edificações, né? Quer dizer, está sendo potencializada a área da ponta da praia. Antigamente ninguém queria a ponta da praia, era área de charco, né? Que hoje é uma área valorizadíssima, só que agora está disputando espaço com o porto. E hoje convive. E alguém vai ter que ceder. Exatamente. O que está acontecendo? O que você está citando é importantíssimo. Por quê? Porque a gente já está discutindo essa questão que envolve o terminal de grãos na ponta da praia há bastante tempo. É verdade. Tá certo? E a gente sabe que a ponta da praia é uma parte da cidade que tendeu ao crescimento, à sua valorização. E a gente sabia, por isso que eu te falo muitas vezes de que a Codesp é apartada da cidade, porque a gente sabia que ali não podia ter um terminal de grãos. Tá certo? E em função da habitação que existe hoje na ponta da praia. E a Codesp acabou autorizando as empresas, as grandes multinacionais de grãos estão lá e elas têm contrato que foi renovado não faz muito tempo. Entendeu? Então, sabe do problema, sabe da questão que envolve meio ambiente, etc., e renovou o contrato, porque o terminal de grão não pode ficar ali. O que vai acontecer? Vai chegar numa ADM que tem o seu contrato lá renovado, etc., vai ter que fazer um grande acordo para poder transferir esse terminal para um outro lugar. Então, o que acontece é que essa coisa da Codesp pertencer ao governo federal e o governo federal fala assim, que se lixa a população de Santos, não é uma articulação. que eu quero é o desenvolvimento. Então, o que está acontecendo? A gente tem um porto que está se desenvolvendo, etc., mas em detrimento da qualidade de vida do santista e de quem vive na região. Esse é o problema que o Paulinho tem que tocar e resolver. Deputado, na esteira dessa discussão, há um outro aspecto também que trará problemas para Santos, que é a questão da ligação Santos-Guarujá via túnel pela alternativa indicada no projeto da Dersa, que é da região de Outeirinhos até Vicente Carvalho.
ali na Rodrigues Alves. Quer dizer, milhares de caminhões, por exemplo, se esse túnel for um túnel econômico, não seria mais razoável, deputado, que esse túnel estivesse tendo em vista a importância econômica do Porto de Santos para o país, para a cidade, na região da Lemoa, na região do Sabor? Eu concordo, mas eu acho que você não tem um problema muito grande de construir um túnel e essa boca do túnel sair dentro, por exemplo, da perimetral. Sim. Eu tive há 20 e poucos anos atrás na cidade de Hong Kong. Tinha um túnel. Nós tivemos com o evento da Tribuna agora, o ano retrasado, acho, já tem 3. Tem 3 túneis ligando a cidade ao continente. E você tem diria para você, a entrada no túnel, ela não precisa ser uma entrada muito longa. Lógico que vai depender muito de projeto, mas eu acho que ela não vai sair no meio, por exemplo, da Rodrigues Alves, para você ter esse impacto de caminhões dentro exatamente dos limites da nossa cidade, da área urbana. Mas eu acho que o túnel, ele precisa sair, na minha opinião, não importa se é na Lemoa, a gente tem que ter algum tipo de ligação. E você pode licitar isso, dar por concessão, e a iniciativa privada que vai cuidar. Constrói. Eu conversei com o governador Alckmin, eu comentei com ele o seguinte, falei, Geraldo, é preferível dar para a iniciativa privada cobrar pedágio de uma ligação Santos-Guarujá, entrega para eles, eles constroem. O Estado não põe um dinheiro. É preferível você fazer isso e colocar o dinheiro na ligação do túnel Santos, Santos, Zona Leste, Santos, Zona Noroeste, ou mesmo passando por São Vicente, entendeu? Porque a gente minimiza um problema de entrada da cidade, via imigrantes ali, sim, ao invés da gente pegar aquela ponte estaiada, vem em direção a São Vicente, entra no túnel, já vem para a Zona Leste de Santos, e aí o Estado coloca esse dinheiro nessa obra. Eu acho, Chico, que são coisas que... Mas tem que haver articulação, né? Tem que haver articulação, né? Sim, mas eu acho que está sendo feito isso. Eu acho que hoje o governo federal está muito assustado com essas imagens, sabe? Esse negócio de você, por exemplo, ter o trânsito parado na metade da serra, com os caminhões parados, entendeu? Quer dizer, virou um caos a cidade e a região. Então, o governo também, o próprio Geraldo, ele perdeu na pesquisa, você vê que a pesquisa, houve uma retração da população com relação ao governo do Estado. Por quê? Porque ele é um cara querido e etc., mas a população está dando um alerta que precisa fazer alguma coisa, porque do jeito que está não dá para ficar. Aliás, a população deu alerta para vários governantes. Sim, mas sabe que eu acho o seguinte, eu acho que a cidade de Santos, que diria para você que você tem 2 cidades que estão relativamente bem financeiramente. Uma é Praia Grande e a outra é Santos. As outras cidades estão com dificuldade financeira para poder fazer investimentos. São Vicente tem dificuldade, Cubatão, Guarujá, etc. Duvido que o Paulinho tenha em caixa um dinheiro, tem capacidade de endividamento, mas não tem dinheiro para fazer obra desse tamanho. Tem que ter do governo do Estado, tem que ter dinheiro do governo federal. Sem dúvida. Deputado, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de reforma política, eleições gerais do ano que vem, entre outros temas nacionais. Voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo.
e viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serra. Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 19 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PP, Partido Progressista, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. E neste bloco, deputado, eu gostaria de falar um pouco mais sobre política, em particular a reforma política que está sendo, vamos dizer, que está tramitando no Congresso Nacional. O senhor é um político experiente. Que reforma política o senhor idealiza para o Brasil? O que seria melhor para o Brasil? Olha, eu diria para você o seguinte, cada país tem um jeito de eleger os seus governantes. As grandes democracias, por exemplo, você pega, e as antigas? Inglaterra, a França, os Estados Unidos, os diversos países, cada um tem um jeito de eleger. Os Estados Unidos tem uma característica específica de eleição para representantes, deputados e senadores. Elege o presidente da República num outro jeito também, específico. De prévias, etc. A França tem o seu jeito. Nós temos que ter o nosso jeito. Não é que o nosso jeito esteja errado. Eu acho que nós temos algumas coisas erradas. Tipo, está na Constituição que você pode montar partido político? Tá. Nada contra. Eu acho que tem. Quem quiser vai lá e monta. Vai lá, junta um determinado número de assinaturas, etc., monta partido. Só que esse partido montado, se ele não tiver uma determinada representatividade, tanto na Câmara Municipal, quanto no Senado e no Congresso, ele não pode pegar dinheiro do fundo partidário, que é um dinheiro de todos nós, e ele não pode vender horário para a campanha eleitoral. Esse é o grande problema, a grande corrupção está nesse troço. Balcão de aluguel. Isso. Né? Aí eu vou lá, monto um partido, chego numa eleição, falo assim, não, eu quero uma secretaria, etc. Vai lá e negocia porque você vai ter um tempo na televisão. Esse negócio tem que acabar no Brasil. E é simples de acabar, é só você proibir que determinado partido, ele tenha obrigatoriamente que ter candidatos a deputado federal, a deputado estadual, e nas eleições executivas, que tenha candidato a prefeito, que tenha candidato a governador, para entrar no processo, senão ele fica fora. Aí fica uma discussão, não, você é a favor do financiamento público? Eu sou totalmente contra. Por quê? Porque eu acho que quem tem acesso a grandes empreiteiras, a grandes empresas, etc., vai continuar recebendo dinheiro dessas empresas com caixa 2. Entendeu? Como hoje recebe, sabe? E aí você pega o dinheiro do fundo partidário, dá para o partido vai escolher para quem ele vai colocar esse dinheiro, sem esquecer que esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação, na saúde, etc., porque é um dinheiro de imposto, é um dinheiro de todos nós. Então, eu sou contra isso. Às vezes você faz pesquisa e pergunta, você é contra? Faz pesquisa para a população, que saiu até outro dia. Você é contra a empresa dar dinheiro para político? Lógico que a pessoa vai dizer que é contra. Agora, você é a favor de pegar dinheiro da saúde, da educação, disso, daquilo, e dar para a campanha eleitoral? Vai ver se a população é a favor. Então, eu acho que a reforma política,
ela tem que ser feita, a gente tem que fazer um modo da gente eleger os nossos governantes com seriedade, sem corrupção, e não deixar o processo ser corrupto. Aí é o jeito brasileiro de se fazer. Não tem muita coisa que mexer, na minha opinião. Até porque, vou dizer para vocês uma coisa, você não consegue, hoje, a não ser que exista uma ruptura institucional, como o que a Dilma queria, um plebiscito para fazer reforma. Aquilo ali foi uma resposta para a rua, coisa que a população não engoliu. Você não tem como chegar no Acre e falar assim, ó, agora você não tem mais 8 representantes na Câmara. No Acre, Rondônia, que são os antigos territórios nossos. Agora você vai ter cada homem um voto. Duvido que isso aconteça, a não ser que haja ruptura institucional, que você faça uma nova Constituição. Porque a Constituição de 88 manteve isso, tá certo? Quem inventou esse negócio foram os militares. A Constituição de 88 manteve. Alberto, você colocou essa questão aí do Caixa 2, né? E você já está há muito tempo na política. Você utiliza a Caixa 2 nas suas campanhas? Eu não utilizo. Eu tenho uma característica que é o seguinte, eu tenho pessoas que me ajudam ao longo da minha vida política e tenho poucas pessoas que me ajudam. E para mim é o suficiente. Eu sou uma pessoa que eu faço, porque também tem eu faço política não com dinheiro. Agora, é diferente. Assim, também as empresas, de certa forma, elas são livres para poder patrocinar quem elas bem entender. Claro. Eu acho que também existe um pouco de demagogia nesse processo todo. Se a empresa ela se julga no direito de investir ou patrocinar todas as campanhas, é um direito que ela tem. Eu acho que o que a população precisa entender também é que nada vai acontecer por milagre. Os recursos que são utilizados nas campanhas têm origem em algum lugar, não é verdade? Então, por que também não tomar... apesar de ter lá o esquema de doações, muitas empresas elas se sentem constrangidas em aparecer. Eu acho que era uma coisa também que queria dizer com mais clareza. Mais transparência. Mais transparência, porque, por exemplo, a questão também das empreiteiras que estão construindo os estádios da Copa. Quantas empresas no Brasil, além da Odebrecht, Camargo Correia, teriam condições de poder executar as obras dessa natureza no tempo? São pouquíssimas. A gente não tem também a ideia de ter concorrência com muitas empresas do setor. Eu acho que é essa questão que tem que ser colocada também. Então, esse processo, acho que mais transparência, acho que é necessário. Agora, em relação aos partidos, eu creio que essa coisa da pessoa criar um partido tem que ser uma certa limitação, se já existem. Nós temos mais de 30 partidos no Brasil. É demais, Você quer ver uma coisa? Estados Unidos... É demais. Tem um monte de partido. É que a gente não sabe, assim, não está muito na mídia. Mas os Estados Unidos, ele é um país que tem muito partido. Só que os partidos que participam do processo eleitoral são os democratas e os republicanos, entendeu? Mas eles têm mais partido. Eu sigo uma outra linha. Nós tivemos um modelo parecido, que foi a Arena, o PMDB. Isso, mas aí por imposição, você não podia montar outro partido e etc. Eu não sou contra você montar partido. Só acho que a hora que você limitar o fundo partidário e limitar que esse partido vai ter que lançar candidato, pronto. Não monta aí mais. Já parou. Ninguém monta mais partido. Entendeu? É isso. Agora, deputado, veja bem, na reforma política discute-se muito, a gente sabe da dificuldade, até porque ela ficaria por conta do Congresso Nacional, e resta saber se o Congresso Nacional, e o senhor é congressista, teria interesse em modificar a legislação eleitoral. Mas 2 temas ressaltam nessa discussão: o sistema distrital e a questão da coincidência de eleições, coincidência de mandatos. Como é que o senhor vê essas questões? Eu sou a favor de coincidir mandato. Entendeu? Eu até pensei contra no início, etc. Depois eu me aprofundei, estudei. Sou a favor. Sim. Eu sempre defendi a ideia de que seria muito bom, se não tiver reeleição, você ter mandato de 6 anos para o Executivo. Tá. Por exemplo, eu fui sem reeleição, prefeito, 6 anos. Fiz 4 anos, não deu tempo, entendeu? Aí fiz mais 4, mas depois de 2 anos... eu acho que é o suficiente. Eu acho que 6 anos sem reeleição é um tempo muito bom. É uma discussão difícil de passar no Congresso, mas está se discutindo você acabar com a reeleição e você ter mandatos de 4 anos. De 5 ou 6 anos.
O pessoal está discutindo muito contrato de 4 anos. Período de sem reeleição? Sem reeleição. E a outra questão... Sistema distrital. O sistema distrital. O meu voto, por exemplo, é distritalizado. Tem uma opinião, até outro dia eu estava vendo o Serra, dando uma entrevista no Roda Viva, sim, comentou sobre uma coisa interessante, eu acho até que é uma proposta do PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique, etc. Iniciar a distritalização pela Câmara de Vereadores no Brasil, que é uma coisa interessante. O que é a distritalização? Vamos pensar aqui em Santos. Você tem um distrito, por exemplo, que você junta alguns bairros da Zona Noroeste. Sim. Você tem um distrito que junta os morros. Seriam as zonas eleitorais. Isso. São as 3 zonas eleitorais. Vamos pensar nas 3 zonas eleitorais. Zona Noroeste, Zona Leste e a Zona Intermediária. Aí você tem candidatos para essa zona. Ele só pode ter voto naquela zona eleitoral. Sim. E ele vai ser o representante daquela zona eleitoral. Sim. Então, e a gente vai eleger os candidatos. Agora, Alberto, conforme o número de eleitores. Qual é a sua opinião acerca das casas legislativas? Por exemplo, nós temos a Câmara Municipal, temos a Assembleia do Estado, temos a Câmara Federal, temos o Senado. Não seria o momento também de se rediscutir isso? Será que precisamos tantos representantes? Por exemplo, uma Câmara de Vereadores, em algum momento não poderia, representantes de câmaras, formar uma Assembleia do Estado, por exemplo? Quer dizer, nós teríamos uma economia significativa em termos de despesas com a manutenção. Eu não sei, por exemplo, só no estado de São Paulo a gente gasta quase 880 milhões de reais por ano para manter uma casa legislativa. Eu acho o seguinte, eu acho que a população ela tem que ficar muito atenta. Por exemplo, o Senado e a Câmara precisaria ter os dois? Não, mas aí é a característica nossa... mas não era o momento agora de se discutir isso. Sim, mas você tem que ver o seguinte, a Câmara de Deputados, ela é a representante... do cidadão, do eleitor. Do cidadão de uma maneira geral. E discute as questões nacionais. O Senado, ele eminentemente é um representante do Estado. Do Estado, da unidade da federação. Da unidade da federação na qual ele representa. O modelo é parecido com o modelo americano? Sim. É muito parecido. Aí você vai ter que seguir uma linha... Alberto, o Estado é o cidadão. Congressistas mas deixa eu lhe falar, né? mas aí o Estado é o cidadão. Mas aí você, além de ser uma casa revisora e etc., é uma questão que você tem que... Eu não sigo por aí. Eu acho que tem muitas outras coisas ainda que você tem que mexer, de economização do sistema, de você evitar que haja desmandos, etc. Eu acho que a gente tem que partir por aí. A população, com essa questão que envolve redes sociais, etc., que é uma coisa muito positiva, ela começa a ficar atenta a esses desmandos, a essas despesas, etc. E as pessoas começam, quem é o representante, fala, pô, eu não vou por aqui porque vai me dar problema. É a questão do desmando, de qualquer maneira, pegar o presidente da Câmara, pegou um avião, Rio Grande do Norte, da FAB... foi até o Rio de Janeiro para ver um jogo, voltou. Quer dizer, se a mídia não tivesse denunciado esse processo, ele até devolveu o dinheiro como uma passagem. Não devia ter feito isso, deveria ter devolvido o aluguel de um jatinho. O aluguel de um jatinho. Mas, hoje em dia, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Mas, de qualquer maneira, deputado, 600 congressistas é muita coisa para o Brasil. Com 513 deputados federais, mais 81 senadores, dá quase 600 congressistas. É difícil chegar a um consenso. Por exemplo, é difícil uma reforma política ser aprovada por 600 congressistas. Sim. Vai ser difícil. Agora, o detalhe complica no Brasil, tudo é complicado. Veja, até concordo com você. O detalhe é saber... como é que a gente muda isso? Só muda se você tiver uma ampla reforma constitucional. Evidentemente. E você, para fazer ampla reforma constitucional, você tem que ter uma ruptura nesse processo. Tá certo. Agora, a Câmara aprovou 2 projetos importantes, né? Que foi o primeiro da questão dos royalties para a educação e para a saúde, que eu acho que foi uma coisa importantíssima. Né? Quando isso realmente for efetivado, a gente também vai esperar esses royalties com um certo tempo. É imediato já. E o orçamento impositivo também, que é essa possibilidade aí dos deputados poderem amarrar realmente as emendas aí. Diante dessa questão, principalmente do orçamento impositivo, agora você já está, quer dizer, já tem trazido algumas verbas aqui para a região. Quais são as verbas que o senhor pretende para o próximo ano?
dentro dessa ótica. Mas, deputado, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira, alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira, em todas as farmácias Poupa Farma. A eleição majoritária. A eleição proporcional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 19 de agosto. E hoje nós estamos recebendo o deputado federal Beto Mansur, do PP, Partido Progressista, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. E agora, deputado, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta que o Chalub deixou no bloco anterior a respeito dos royalties para educação e saúde e do orçamento impositivo. Tá, o que é o orçamento impositivo? Por exemplo, eu sempre fiz emendas. Cada deputado tem direito a apresentar emendas ao orçamento geral da União no valor de 15 milhões. Sendo que desses 15 milhões, 3 milhões vai obrigatoriamente para o setor de saúde e 12 milhões para obras gerais dentro da sua região. E eu sempre procurei colocar recursos na nossa região, tá certo? Lógico que você tem todo o Vale do Ribeira, que precisa ser atendido, eu sempre procurei atender, principalmente na área da saúde, e da região onde você precisa efetivamente de recurso, acaba dividindo entre os municípios. Só que você tem que ficar com o pires na mão, dependendo do governo. Ah, vota comigo, senão não te libero a emenda e etc. Fica essa história toda. Outro dia encontrei no elevador da Câmara, conversando com um deputado da oposição, falou, Beto, quanto você liberou? Eu falei, até hoje, do orçamento desse ano, eu liberei 5 milhões já. Ele falou, eu não liberei nada. Então, fica uma coisa em que você só libera o recurso se você votar por amigo do rei, né? Mas a presidente está liberando vários, está sendo generosa agora. Agora está sendo generosa em função do movimento todo que nos ajudou de alguma forma, mostrando a cara do governo e também fazendo com que a Dilma pudesse já renegociar um pouco e liberasse recursos para a gente. Então, agora vai se tornar impositivo. Nós votamos na Câmara, vai ter que votar no Senado. Sim. Já tem um acordo para esse valor de emendas parlamentares ser uma verba específica para a saúde. Já tem esse acordo, a gente não podia modificar na Câmara, mas vai modificar no Senado, vai votar no Senado, vai voltar para a Câmara, vai aprovar na Câmara e vai aprovar no Senado, porque é emenda constitucional. Aí o governo vai ser obrigado, todo ano, a liberar o recurso para cada E acaba deputado com essa barganha. Isso. Ótimo. A outra é a questão que nós votamos o royalty, que eu acho que ficou uma lei boa, ou seja, nós temos um fundo que fica aplicado no exterior com títulos desse fundo, que é um fundo soberano. Sim. Cópia da Noruega e etc., porque a Noruega é um país pequeno,
um país que tem muito petróleo com uma população muito pequena. Então, o que ela fez? Ela fez um fundo soberano para as próximas gerações. Muito bom. Só que esse dinheiro está sendo aplicado pelo governo e usado para poder fazer superávit primário nas contas do governo. Nós não queremos isso. Então, o que nós aprovamos? O governo queria que o juro aplicado no mercado financeiro desse dinheiro fosse para a educação, para a saúde. Nós votamos contra isso. Nós queremos pegar um pedaço desse fundo, ou seja, 50% do que está aplicado, e colocar imediatamente na saúde e na educação. Então ficou dos 50% do fundo agora, desse dinheiro vai 75% para a educação e 25% para a saúde. Mas na ordem de valores, isso dá quanto, doutor? Olha, só para você ter uma ideia, vai haver agora o processo licitatório de concessão dessa jazida Libra, que é uma das maiores do mundo. Só de prêmio, para você poder entrar no processo, 15 bilhões de reais. Que você, para quem ganhar, vai ter que aplicar 15 bilhões de reais. Esse dinheiro, metade, obrigatoriamente, vai para a saúde e educação agora. Entendeu? Então, só para você ter uma ideia de valores, mas é muito mais recurso ao longo dos próximos anos. Então, especificamente, o que acontece? A gente quer que invista recurso agora para formar essa nossa geração, não nos moldes da Noruega, porque possivelmente já está todo mundo formado, mas para formar essa nossa geração e investir em saúde e educação agora. Muito bem. Paula, temos uma pergunta de internauta, né? Isso, vai ao deputado Beto, é o Uriel que sempre participa aqui com a gente. Você que está em casa também pode participar. É só enviar o e-mail para Jornal em Foque, JE, né? jornalenfoque.com.br. Então, je@enfoquecom.com.br. O Uriel faz a seguinte pergunta ao deputado. Os trabalhadores estão na expectativa de serem votados um veto e um projeto relativo à extinção do fator previdenciário, Beto. Qual a sua posição em relação a essa questão e a posição também em relação ao seu partido em relação a esse assunto? Olha, um abraço para o Uriel, que acompanha sempre o programa. Eu acho muito difícil passar o fator previdenciário, ou seja, a extinção do fator previdenciário. Muito difícil porque não fecha a conta da Previdência. Lógico que a gente tem Poderia utilizar os royalties aí também do petróleo, dar uma partezinha? Mas, por exemplo, eu acho que... Para quem trabalhou a vida inteira, né? Como muita gente, eu sou registrado desde 16 anos de idade. E acabei me aposentando. O fator previdenciário te pegou também? O fator previdenciário também me pegou, porque chegou uma hora que eu já tinha 35 anos de contribuição e acabei me aposentando aí pelo INSS. E o fator previdenciário me pegou, porque eu contribuía com 10 salários, muita gente contribuiu com 20 salários mínimos, etc. E acabava fazendo a conta e acabou tomando um susto na hora da aposentadoria. Mas por que não passa o fator? Porque não fecha a conta. Vamos pensar o seguinte, teve um determinado momento em que o sistema de previdência do Brasil acabou incorporando todo o pessoal da área rural sem ter pago um tostão sequer de previdência. Sim. Tá certo? E aí, lógico, essa parte de seguridade, etc., o governo banca uma parte e o sistema banca a outra. O Uriel e os aposentados têm toda a razão, que falam, mas eu contribuí, não tenho nada com isso. Entendeu? Mas o governo, eu acho muito, muito difícil de você ter uma série de projetos. Mas aí, Beto, se for apresentado, eu digo a vocês que vou votar a favor da extinção. Tá. Mas o Uriel está me perguntando se passa. Eu acho muito difícil. Mas aí não é o caso também de utilizar um conceito que está sendo utilizado, por exemplo, para a saúde e educação? Quer dizer, talvez a questão da justiça aí com os aposentados não seja nenhuma questão financeira, propriamente dita, é claro. As pessoas precisam para poder melhorar de vida. Mas eu acho que é uma questão social também, assim, entra um pouco nessa questão social. Porque hoje o aposentado, ele chega no final da vida, depois de ter trabalhado e contribuído, tendo que arcar com várias despesas. E quando ele mais precisa. Eu não diria para você que é só uma questão social, é uma questão de pagamento de conta mesmo. O aposentado hoje, ao invés, por exemplo, do fator previdenciário,
se o governo achar uma alternativa de dar um reajuste melhor para quem ganha menos, quer dizer, quem é que consegue sobreviver com um salário mínimo, etc. E a maioria das pessoas, quando chegam nessa o que parece, né, Beto, por exemplo, que a penalização vem em cima do trabalhador. Sim. Porque hoje a pessoa tem uma condicionante, por exemplo, Bolsa Família atende as famílias carentes, que é um projeto social importante também, que também vive um drama, né, de necessidade, e que a gente sabe de casos aí que hoje tem pessoas que estão vivendo exclusivamente disso e fizeram os filhos e tem muita gente 5 filhos e ganha, às vezes, mais que um aposentado que trabalhou a vida inteira, né? Então, acho que essa questão é questão de conceito, acho que não é nem a questão financeira, que, claro, vai implicar no déficit da Previdência, que poderia ser muito bem coberto com o fundo do royalties do petróleo. E aquele projeto, deputado? Só para encerrar esse assunto, o que eu quero dizer a vocês é que pautou essa proposta, eu vou votar a favor do término da extinção do fator previdenciário. Agora, o que é importante dizer para vocês todos é que esse dinheiro para o aposentado, principalmente aquele que ganha um salário mínimo, ele retorna para a economia, porque você paga aluguel, você compra remédio, ou você come. Quer dizer, a pessoa com um salário mínimo de proventos, etc., faz o quê além disso? Entendeu? Para comprar remédio. E aquela fórmula de 95-85, me parece que é do senador Paulo Paim, que quem alcançar, no caso 85 para as mulheres, 95 para os homens, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, estaria fora do fator previdenciário. O senhor acha isso possível? Eu acho possível. É um dos projetos que está sendo discutido. O que eu quero dizer a vocês é que o governo, e o Paulo Paim é um senador do PT, da base do governo. E não é só esse projeto, você tem uma série de projetos com relação à Previdência. Sim. E as coisas não andam, porque o governo não quer que ande, entendeu? Tá certo. Então, esse é a grande questão, esse é o grande problema. Deputado, nós estamos chegando já no limite do programa, aí 2 perguntinhas bem rápidas. O senhor vai tentar a reeleição ano que vem, nas eleições gerais, e o PP, o seu partido, vai apoiar a candidatura da presidente Dilma, à reeleição? Está se discutindo essa questão em nível nacional. Eu tenho um carinho grande, eu acho que a gente tem que, o próximo presidente da República, ele tem que ser um grande gestor, mas verdadeiramente um gestor, não uma mentira de gestão. Outro dia eu ouvi um programa do Zé Serra, gostei muito, porque o Zé é um cara que monta equipe e sabe, é um bom gestor. Sabe é uma grande alternativa. Uhum. E é uma alternativa paulista, diria para você. Eu, particularmente, vou apoiar o Geraldo, acho que o Geraldo Alckmin. Mas você está dizendo que vai tentar a reeleição. O Serra seria bem-vindo no PP, é isso? Até comentei com ele sobre isso. Agora, resta saber se o PSDB vai ser difícil, né? O que eu quero dizer para você, e você já percebeu pelas minhas palavras, que eu vou ser uma pessoa, graças a Deus, independente nesse processo. Vou ser candidato novamente a deputado federal, à reeleição. Tá certo. Mas a gente vai procurar aí defender ideias e bons nomes. Com independência. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Obrigado. Muito obrigado, Chalub, pela participação como comentarista. Muito obrigado a Paula. E muito obrigado especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.